Então, eu estou falando aqui, né, de reunir educadores com esse propósito, e aí hoje eu chamei uma pessoa muito especial, que é a professora Isa, que fez a formação de mediadores de cultura popular para a paz conosco, e pode contar um pouquinho, né, o quanto investir no estudo dessa proposta nossa metodológica de educação para a paz tem transformado a prática da Isa, né, de forma assim significativa. Boa noite, tudo bem, minha Boa amiga? noite, tudo bem, tudo bem. E vocês, tudo bem? Obrigada, tá? Que isso, eu que agradeço sua disponibilidade. Incrível você Muito estar aqui conosco. obrigada pelo convite. Quantas, Bom, gente, quantas. é, falar assim, chamar a Isa até é um pouco intencional realmente, porque ela já era uma grande profissional mesmo antes de nos conhecer, né? E por isso talvez tenha se identificado tanto com a nossa proposta. Mas eu queria deixar com você, Isa, para você ter uma fala que você desejar do que foi para você participar dessa formação de mediadores de cultura popular para a paz e Uhum. em relação, pode ser a sua vida pessoal e a sua vida como professora, educadora, tá? Fica à vontade. Tá bom, tá bom. Muito, muito obrigada mesmo pelo convite. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Eu vejo, participo e acompanho, né, o trabalho de vocês já há muito tempo, né? Temos aí, nos conhecemos lá em 2012, nos eventos da escola, e aí fui tendo a oportunidade de acompanhar de muito perto o trabalho de vocês e os encontros da vida, né? Ser professora do Tom, do filho de vocês. Estou na fila para Cristal também, hein? E, e aí eu fiquei pensando, eu estava ouvindo aqui você falar e fazendo um paralelo com a minha transformação após ter feito o curso. Num primeiro momento, me bateu é, um receio, uma mistura de receio com curiosidade, né? Primeiro, assim, muito grata pela oportunidade de beber ali direto da fonte, mas uma das minhas dúvidas era como é que eu vou agregar tantos conhecimentos que eu sei que vão ser possíveis nesse curso, nesses encontros, partindo de vocês, sabendo da seriedade, do compromisso que vocês têm com a cultura popular, com a educação para a paz, né? Como é que eu ia agregar esses conhecimentos ao meu dia a dia, ao meu trabalho e à minha vida pessoal, né? Porque a vida pessoal e a vida profissional elas andam ali lado a lado, né? E num primeiro momento veio uma frase que eu nunca esqueço, foi uma das primeiras frases que eu ouvi no curso, que era em relação ao caminho do meio, né? Ao equilíbrio, como é que a gente consegue, né? O que a gente pode fazer num primeiro momento para conciliar, né, a vida pessoal e a vida profissional que estão ali lado a lado, que tem ali uma importância muito grande para a gente. E primeiro era esse desafio, né, dessa conciliação, da questão da prioridade. Né? Eu fiquei aqui ouvindo você falar do tempo, e aí a gente costuma usar, eu não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo ou será que a gente deixa de priorizar, né, algumas coisas? Então, ter feito a escolha de fazer o curso foi muito maravilhoso, assim, ter priorizado o curso na minha vida. E aí, depois, como é que eu ia fazer essa junção, agregar ao meu cotidiano da minha vida pessoal, com a minha vida profissional? E aí, conforme o curso foi acontecendo, os encontros foram acontecendo, as trocas com pessoas de diferentes áreas,
com diferentes trabalhos, com diferentes experiências, o quanto é rico partilhar esses saberes. E nesse lugar, que aí eu acho que isso também tem muito a ver com os conceitos que vocês trazem no curso, de um lugar de não superioridade, né? De um lugar da abertura para a reflexão, como é que eu posso ser um ser humano melhor a cada dia, como é que eu olho para o outro, e quais são as minhas ações, quais são as minhas intenções. Então, foi um mergulho, ter participado do curso foi assim, um mergulho muito profundo de autoconhecimento e de trazer indagações. Né? Será que eu não estou numa rotina ali automatizada? Né? Só um parênteses, eu tinha pouco tempo que eu havia retornado ao trabalho, né, por conta de uma pausa por um problema de saúde, né? Para quem não me conhece, eu tive câncer de mama, e aí eu tinha retornado ao chão da escola, tinha pouco tempo, e logo depois veio a pandemia. Então, eu precisei me ausentar novamente, por mais que a escola tivesse aberta e a maioria dos profissionais estivessem trabalhando, por conta desse problema de saúde, eu não pude retornar ao chão da escola durante até um tempo longo. E aí, pouco tempo depois, já no meio da pandemia, né, veio o curso. E aí, o quanto foi importante para esse mergulho mesmo de reflexão, de indagações. E aí, eu fazendo o curso, a minha cabeça a mil, porque o que eu mais queria era retornar para o chão da escola para poder colocar em prática tudo aquilo que eu estava vivendo, porque o curso é uma vivência, né? Assim, de autoconhecimento e de transformação. E aí, meu maior desejo era retornar para a sala de aula e pensar de que forma, né, eu poderia colocar em prática tudo aquilo que eu estava vivenciando nos encontros no curso. Né? E aí eu me lembro que, pouco tempo depois que as aulas tinham começado, a gente foi tem uma historinha, a gente foi ao refeitório com as crianças e uma criança olha para mim e fala assim: Isa, o que você está fazendo aqui? Não, o que você veio fazer aqui? Aí eu falei assim: bom, a gente veio lanchar, né? A gente não está no refeitório. E aí a criança falou assim: não, o que você veio fazer nessa vida? E aí eu fiquei. Sabe quando você fica ali sem saber o que responder? Eu falei: nossa, que boa pergunta você me fez. O que eu vim fazer aqui? Sabe que eu não sei se eu consigo te responder isso agora. Aí ele: por quê? Eu falei: eu acho que eu preciso pensar. Acho que eu preciso pensar. Não sei se eu consigo te responder agora nesse minuto. Mas uma coisa eu sei. Eu sou feliz aqui. Aí ele falou: ah, bom, porque eu vim para ser feliz. Aí depois você pensa na sua resposta, porque essa resposta é minha. E aí aquilo me trouxe para essa experiência, para esse lugar da reflexão e da escuta, né? Porque se eu não tivesse dado ouvidos naquele momento para aquele sentimento que estava vindo dessa criança, porque essa é uma das coisas que eu aprendi, que eu exercitei muito no curso, né? Dar voz, dar espaço, você, no meu caso, enquanto professora, e ainda mais de crianças pequenas, que nem sempre expõem o que elas estão sentindo através da fala, né? Tem 1000 manifestações, entre elas o choro, a birra, né? o silêncio. Então, quando eu ali
tive uma primeira resposta de uma dessas indagações. O que me afeta? O que me move para esse processo de transformação? Porque eu não posso ter a ousadia de querer transformar o outro, seja no individual ou no coletivo, se eu não me der a oportunidade de olhar para dentro, de tentar, na medida do possível, ir para o caminho do meio, ir pelo caminho do meio, e me dar a oportunidade dessa autotransformação, desse autoconhecimento, de olhar para dentro, de olhar para mim, para que depois eu possa olhar esse outro, mas sem o olhar do julgamento, tentar enxergar o que está invisível, o que está por trás de uma ação, de uma fala, de uma manifestação, às vezes de carinho, às vezes até de uma, entre muitas aspas, agressividade, que nós somos seres humanos, as crianças também têm ali os seus momentos, né, de raiva, de questionamentos, e que, como eu já falei, nem sempre vem através da fala, mas se tudo eu for olhar, né, com o olhar do julgamento e o olhar de querer podar, né? E se eu não der oportunidade para essa criança se expressar, independente da forma que ela utilize essa expressão, eu não vou acessar a criança. Eu não vou ter a intimidade necessária que um educador que faz um curso, que já é educador pensando para o lado da pedagogia, mas quando eu me proponho a fazer um curso de educar para a paz, se eu não me policiar e me organizar o meu pensamento, porque são mudanças, as mudanças não são fáceis, né? Se eu me intitular a dona da verdade, o adulto que tem a força e tem o poder, né, ali de travar a criança, ou até um outro adulto mesmo, se eu não for olhar para a minha relação com a minha equipe, como é que eu me dirijo às pessoas, os adultos que trabalham comigo, como é que eu me relaciono com as pessoas que estão hierarquicamente acima, quem está no convívio ali do dia a dia. Se eu não tomar conta disso, se eu deixar essa rotina enlouquecedora, automatizada, tomar conta de mim, se eu não fizer esse exercício do autoconhecimento, de olhar para dentro e de tentar ir, né, pelos princípios de respeito à vida, né, de respeito ao desenvolvimento, tanto da criança quanto desses adultos que estamos ali convivendo, eu vou perder uma grande oportunidade de ser a cada dia, um profissional que consiga olhar, que consiga escutar, que consiga ter esse lugar da intimidade, dessa relação professor-aluno, professor-aluno versus família. Isso foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque esse sangue nordestino que corre aqui, às vezes tem um pouquinho de Maria Bonita. Então, eu não estou te ouvindo, Marcos. Desculpa. Mas o seu reconhecimento é lindo, a sua humildade daquilo que a gente não reconhece, mas que ainda assim está ali, né? E está transformando tanto o professor, quanto o aluno, quanto o entorno, o ambiente, né? Todos os outros seres também. E esse mistério que habita em nós mesmos não nos conhecemos plenamente, né? Tem muito da gente que a gente tem que mergulhar em si, né, ainda. Então, esse julgamento realmente do aluno, essa poda, essa coisa, mas é claro que os limites, tudo isso. Nossa, você falou isso de uma forma muito linda. Desculpa, só intervir por causa disso. Não! Então, porque eu lembro que, assim, no início da minha carreira, né, como pedagoga, como professora,
Eu era muito incisiva, muito, extremamente incisiva. Eu sou vista como uma pessoa calma, muito sorridente, muito carinhosa, mas eu também tenho o meu lado B, enquanto pessoa, enquanto profissional. E de um certo tempo para cá, através até de terapias, e de me dar essa oportunidade de olhar para as minhas ações e refletir se aquilo está de acordo com os meus princípios também. E aí eu já vinha pensando nisso já há bastante tempo, já vinha exercitando isso. Mas ao fazer o curso, de verdade foi assim um divisor de águas de ferramentas que eu pude entrar em contato e que eu podia trazer em momentos, tanto individuais quanto coletivos, de trazer uma brincadeira, de trazer uma cantiga, de contar uma história que não seja, que não fosse as histórias que já estão ali, já contadas 1000 vezes. Não que essas histórias não tenham importância, claro que elas têm, mas assim, trazer o novo para o outro é trazer o novo para mim também. Então, no momento em que eu me debruço sobre como eu posso incluir mais cultura popular no meu planejamento diário de uma sala de aula, quando eu me debruço sobre isso, quando eu vou pesquisar, quando eu vou buscar esse conhecimento, conforme você muito bem falou que o conhecimento transforma, e é muito verdade isso, eu também estou me transformando e buscando novas ferramentas e novas propostas. Então, eu estou trazendo um novo para mim também, me desafiando e indo de encontro com o outro, pelo viés da cultura, e não necessariamente pela mesmice, pelas mesmas propostas, e muito menos ainda pelo lugar de superioridade. Eu estou ali numa busca, claro que tem os limites, como você falou, e que não é uma educação laissez-faire, não é uma relação de que pode tudo, mas é uma relação mais flexível, mais pelo caminho do meio, mais pelo equilíbrio, mais pelo diálogo. E aí, olhar esse entorno, olhar para mim, olhar o entorno, as minhas ações, e olhar essas relações. Como é que essas crianças estão se relacionando? Como é que eu estou me relacionando com eles, com os outros adultos, o que é respeitoso, o que é abusivo, o que pode, o que não pode acontecer numa relação dentro de uma escola, por exemplo. Né? O que é permitido e o que não é permitido pelos princípios da vida, porque não tem mágica. Então, se a gente, desde a educação infantil, a gente vai podando e essas crianças não vão falando dos próprios sentimentos e elas vão sendo apenas corrigidas o tempo inteiro, é na adolescência que isso explode, a gente sabe muito bem disso. E aí, olha o que a gente está vivendo nesse momento, com adolescentes levando facas para a escola, né? Uns atirando, matando, o quanto que... E todos os casos que acontecem e a gente vai analisar de perto, a gente descobre que o foco está lá na infância, na primeira infância, como é que foi a vida dessa criança, enfim, acho que é um assunto para uma outra live, um outro encontro, mas e aí também eu não fico na educação infantil pensando na adolescência, não é isso. Contudo, eu tenho que estar na educação infantil pensando no presente e na construção desse sujeito, e oportunizando que esse sujeito
ele possa falar dos sentimentos dele, ele possa expor seus sentimentos, e que ele não tenha medo. Que o professor não pode ser a figura do medo. Então, eu tenho muito claro em mim assim, essa linha tênue que é o limite e o afeto. E isso não é uma receita, não existe uma receita para isso, porque cada criança é uma, cada família é uma, né? E eles trazem as suas histórias. Então, a gente não tem como colocar na mesma caçarola e fazer uma grande sopa. A gente tem que olhar para cada um com as suas singularidades, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar principalmente, né, para o que me afeta, porque muitas vezes nessa relação com a criança, às vezes a criança nem fez ou falou, enfim, algo tão sério, mas aquilo me afeta de uma forma que eu posso fazer uma intervenção equivocada. Você está falando, mas eu não estou te ouvindo, tá? Ah, tá. Tá com... Agora. Ah, tá. Perfeito. Às vezes acontece, eu posso fazer uma intervenção equivocada pelo simples fato de, entre muitas aspas, querer fazer justiça por um episódio, por uma determinada situação, em que um diálogo poderia muito bem, pode muito bem resolver, um abraço, um olhar, eu estou te entendendo, uma frase que possa deslocar aquele episódio ali, aquela ocorrência, ela pode ser transformada. Nem tudo precisa ser corrigido, precisa ser... E eu acho que é esse movimento de ser incisiva, de fazer justiça, e isso é algo que eu fui acalmando dentro de mim e que eu fui buscando mesmo, assim, nessas leituras. O material didático do curso também foi muito, muito importante, porque não só as leituras que eu fiz individualmente, mas principalmente pelas discussões que a gente fazia ali em grupos, né? E o quanto que o mesmo conteúdo discutido ali, ele aparecia em diferentes nuances, a depender da pessoa que estava trazendo e do trabalho que ela realizava. Eu lembro de um professor que fez o curso com a gente, que era lá de São Paulo, acho que do interior de São Paulo, se eu não me engano, e ele trazia intervenções que ele fazia, que ele foi fazendo ao longo do curso, ao longo do que a gente foi discutindo no curso, que eu ficava muito encantada assim, com a forma com a qual ele conduzia, e ele falava muito de uma criança que os professores falavam esse aí não tem jeito, vai lá para a aula de cultura popular para desestressar. Nossa, hoje ele foi terrível. Hoje, enfim, era uma série de reclamações e de julgamentos estereotipados, e colocando aquela criança numa marginalidade ali, no lugar desse sujeito que não conseguia se relacionar com as outras crianças, né, com os professores. E por que na aula desse professor que estava fazendo esse curso com a gente e que tem o conhecimento da cultura popular nele, dentro dele, por que essa criança não dava esse trabalho todo que dava durante a tarde, né? Enfim, no momento lá que estava com a turma, por que não havia isso no momento que ele estava na aula lá de capoeira, enfim, Ali eles podiam ser sujeito, né? Ali podiam assinar a sua história, né? Exatamente. Tinha, entre aspas, uma autorização, né? Para que eles pudessem ser eles mesmos,
mas sem essa forma, essa condução, né? Ali exagerada, com esse De um adestramento, né? De um adestramento. Pois é. E aí isso me chamava muita atenção. E eu ia pro. E daqui a pouco eu estava em sala de aula e tinha ali um conflito entre as crianças, e antes de tomar partido, antes de trazer, né, ali o diálogo, até o discurso, né? Nem o diálogo, o discurso, né? Eu fico pensando assim, que o professor tem muitos discursos, independente do segmento, né? São muitos discursos. E aí eu acho que a gente tem que ficar muito atento com o que a gente fala e o que a gente faz. Porque se eu estou fazendo ali uma mediação, uma intervenção com uma dupla de crianças que estão se desentendendo por algum motivo, e aí eu tenho o discurso mais lindo do mundo e quero que essas crianças se entendam, e aí, no mesmo momento, vem uma pessoa que é da minha equipe, que trabalha comigo, me faz uma pergunta e eu dou uma resposta de qualquer jeito, ou, enfim, reclamo com ela alguma coisa que para mim não está bom e falo na frente das crianças e exponho essa pessoa pelo meu lugar de hierarquia ali dentro da sala de aula. Então, peraí, eu estou fazendo um discurso e eu estou agindo de forma totalmente contrária ao que eu estou falando. O que a gente acha que pode ficar para essa criança? Fica a ação. O discurso ele se perde, ele vai se perdendo. Fica o que o que foi feito, né? A experiência, né? A experiência, a forma como foi feito, né? Como foi respondido, como foi feito naquele momento. Eu estou lembrando aqui aí voltando assim para a minha vida pessoal, eu estou lembrando de uma situação que eu vivi com meu irmão e meu sobrinho. A gente estava numa reunião de família e aí a minha cunhada, a esposa do meu irmão, foi falar alguma coisa. Aí meu irmão falou assim: não, espera, eu estou falando, peraí. E aí ela calou. E aí o sangue já subiu, né? Eu já fico querendo intervir, mas eu falei: não, calma, respira. E aí tá. Aí continuamos a conversa, e né, daqui a pouco ela falou e tudo bem. E aí, daqui a pouco, em um determinado momento da conversa, o meu sobrinho de 8 anos estava falando e a mãe foi complementar algo que ele estava falando. Ele falou: ei, eu estou falando, peraí. E aí eu falei: não, é muito para mim, peraí, digo eu. Olha como é que esses modelos são imitados, representados, né? Repetidos. Eu acho que tem inúmeras palavras para a gente falar sobre isso, de que, independente, assim, já está ruim porque a gente está falando de uma mulher que foi silenciada, mas eu não vou nem só por esse caminho, mas como é que o pai, há 2 minutos atrás, havia falado: ei, peraí, eu estou falando, como quem diz, não, você não vai me interromper, me atrapalhar, enfim. E como é que o filho, 2 minutos depois, repetiu a mesma cena, com a mesma entonação, com o mesmo discurso. E isso, se a gente não intervir, se a gente não falar, se a gente não botar reparo, se a gente for deixar essa rotina automatizada tomar conta da gente, isso vai se perpetuando. E isso se chama machismo, que começa quando? Começa na infância. Começa com as ações. E isso pode culminar numas taxas altíssimas que nós estamos vivendo de feminicídio, por exemplo. Né? Eu não estou dizendo que o meu sobrinho, pelo fato de ter falado isso, ele é machista, e não estou falando isso. Contudo, se a gente não botar reparo hoje, agora, com 8 anos de idade,
nesse momento que a gente está vivendo, se a gente não tiver a liberdade para conversar sobre esse assunto agora, não vamos querer falar sobre isso quando ele estiver com 15 anos, porque aí dos 8 aos 15, isso já está perpetuado na vida dele. Isso para ele vai ser o natural, e não é natural que uma pessoa, que um membro da família, se é o pai, se é a mãe, se é o filho, silencie o outro pelo viés da agressividade que é natural do ser humano. Todo ser humano é agressivo, tem a sua agressividade, né? Mas a gente precisa cuidar disso. Porque se a gente não olhar para isso agora, não adianta a gente querer olhar para esse sujeito daqui a pouco, porque isso só vai crescendo, isso vai se naturalizando. E isso vai crescendo de uma forma que a gente perde o controle, como eu considero assim, que a nossa sociedade está extremamente perdida com relação a isso. A gente já está num lugar que a gente já não sabe mais, por mais que você esteja ali sofrendo uma situação de um abuso, de ser silenciado, até de uma agressividade, você fica com receio, você estando no seu direito de falar, no seu lugar de fala, você tem receio de pontuar, principalmente quando você não conhece esse outro, porque a qualquer momento você pode ser punido por algo que deveria ser direito seu. E aí, quando a gente fala de tudo isso na fase adulta, né, a gente precisa, sim, pensar que isso começa lá na infância. Então, eu fico assim muito encantada encantada e até agradecida mesmo pelo trabalho que a cultura popular traz, que a educação para a paz traz, porque você são ações, são conceitos, são princípios que te fazem olhar para você, olhar para o outro de maneira diferenciada, de maneira acolhedora, do não julgamento, né? De você tentar ali se colocar no lugar do outro e pensar de que forma você pode ser um ser humano melhor para você, para quem convive com você e até para as pessoas que você às vezes não engole muito bem, por qualquer que seja o motivo, não somos perfeitos, né? A gente sempre vai ter uma ou outra pessoa que a gente, às vezes, não se dá a oportunidade de conhecer, né? de se aproximar, mas isso também não nos dá o direito de ferir, principalmente quando a gente não conhece, mesmo que conviva ali, mas não conheça de tão perto, né? E esse é um dos princípios do preconceito, né? É daí que a gente parte para o racismo e para um monte de outros, né, preconceitos que a gente cria. A ignorância, a falta do conhecimento, quando eu não conheço o outro o suficiente, eu julgo por algum critério que eu crio na minha cabeça. Por quê? Então, se eu estou vivendo numa infância onde eu vivo o machismo todos os dias, é quase que impossível, eu ou sendo mulher ou sendo homem, é muito difícil depois, na fase da adolescência ou até da vida adulta, saber até identificar o que é Não machismo. naturalizar, é isso aí, verdade. De não naturalizar. E aí eu não sei se você tem alguma pergunta, não sei se eu falei. Você deu uma aula para nós, Isa, uma aula que elucida questões assim, botou foco em questões assim importantíssimas que fazem parte do nosso projeto de cultura popular para a paz, certamente.
né, o racismo, essa questão do machismo, né, e de tantas outras discriminações, preconceitos, né, desse posicionamento do abuso de autoridade de alguns professores e, por outro lado, do quão é importante ter um professor ou uma professora sensível, como você se colocou, para dar as mãos, para estar num lugar de se abaixar para olhar olho no olho do aluno, né? E do aluno não, do aprendiz, né? Que aluno vem dessa de não É luminoso, né? verdade. De não ter luz. Sim, Então, sim. esse respeito, né, a tudo isso que a gente não conhece, mas que constitui o outro, assim como a gente sabe que o outro está vendo uma parte muito pequena de nós mesmos, né? E eu só te agradeço demais por essa disponibilidade, essa aula, essa consultoria para paz, para quem está aqui acompanhando e para mim também. Você é uma professora realmente, uma educadora muito experiente, muito sensível, e Obrigada. essa humildade que te faz maior ainda, né? De reconhecer que realmente a gente também às vezes fica nervoso, nervosa, né? Com alguma situação, Sim, pensa. sim. E isso não é falta de naturalidade, de saúde. Ao contrário, a gente transita nisso, senão a gente passa a se conformar com tudo que não é para se Exato, conformar, né? Mas tem um exato. limite nisso realmente, da gente não abusar, porque às vezes a gente querendo colocar o outro de acordo com a nossa expectativa, a gente distancia o outro de se encontrar, né? Então, Sim, esse sim, professor que está muito egocentrado, né, na sua autoridade, no seu controle dos alunos, no seu adestramento, né, como a gente sim. estava falando. Então, isso tudo, com certeza, são elementos que vão compor um bom educador para a paz, alguém que está se vendo também no processo de educação e de construção, de desenvolvimento, de pesquisa de si mesmo, do mundo, dos outros, né? E Sim. foi espetacular. Queria só, se você quiser, dar alguma palavra final aí, alguma coisa para a turma que está acompanhando. Eu quero só te agradecer já, de coração, que foi Eu enriquecedor. quero. Eu quero. A gente está em constante aprendizagem, né? Aí E travou aqui para mim. ah, opa, deu uma caída aqui na internet. Estão me ouvindo, né? Sim, Ah, tá. A gente, essa vida vem nos trazendo assim milhões de, de desafios, né? De novidades e da gente e oportunidades. Eu acho que é isso, assim. As oportunidades é você enxergar o que vem para você. É, e não é que você. Eu fico muito incomodada quando as pessoas. Quando eu escuto falar sobre essa positividade tóxica, que de fato é algo que preocupante, né? Enfim, que incomoda. Mas eu também acho que a questão do pessimismo e do olhar as coisas com tanta razão, com tanta. É, 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 com tanto julgamento enfim, com tanta assertividade o tempo inteiro, isso também é uma questão. Eu estou grávida, né? E aí eu estou passando por algumas não, muitas situações de muitas aprendizagens, né? De respeitar o limite os limites, né? Do corpo, de me colocar nesse lugar de ser ajudada, de não estar sempre ajudando, enfim. E aí eu estava falando até com uma amiga esses dias que assim, nossa, como está sendo bom, eu estou com uma certa relação não muito agradável com a alimentação como eu sempre tive. Então tem muitos alimentos que eu não estou conseguindo comer, a própria hora, o momento ali da refeição não tem sido aqueles momentos mais prazerosos como sempre foram. E aí, às vezes, eu coloco, por mais que eu antes eu pense e deseje e queira comer algo, e aí na hora que eu faço o prato, eu olho e falo, ai, eu não quero, não estou com vontade, não sei, passou a vontade, ai, será que eu posso comer uma outra coisa? E aí eu fico nessa, estou com ajuda de profissionais, mas aí eu fiquei me colocando no lugar de uma criança, né? E nessa relação dessa criança conosco, com os adultos, aí com as famílias, com os pais, as mães, né? Os membros da família, com a escola, enfim. Quantas vezes a gente
insiste. E aí eu não estou falando nem só de uma insistência que às vezes é natural, comum acontecer, mas às vezes até de uma obrigatoriedade da criança. Não, você vai ter que comer. Ou então essa questão da quantidade, né? Não, coloquei no seu prato, você vai ter que comer essa quantidade. E aí, quando você, adulto, não se coloca no lugar dessa criança, e eu estou falando de mim mesma, quando em muitos momentos eu já insisti para uma criança comer, quando ela não estava com vontade, quando ela não estava se sentindo bem, às vezes emocionalmente falando, nem digo algo mais fisiológico, né? E aí, como eu tenho aprendido com isso? De Nada assim, goela abaixo é para paz e é bom, né? pois é, dessa relação mais respeitosa e até dessa tranquilidade e dessa liberdade, obviamente, vigiada. É claro que se a criança não comer, eu vou enchê-la de Exatamente. doces e de, né? Ah, não, come o que você quiser. Não é isso. Né? Eu não vou dar sorvete no café da manhã para uma criança. Mas, assim, às vezes a criança é tão sincera com a gente e a criança olha né, nos seus olhos e diz: eu não quero, eu não estou com fome, eu não O gostaria de comer termômetro é agora. dela e a gente não respeita, né, esse termômetro, né? E o quanto Até isso. às vezes leva ela a se emburrecer nisso, porque depois passa a não se escutar mais. A mãe vai saber mais do organismo dela do que ela ou algum outro que vai falar o quanto ela deve agir ou não agir, né? E sendo que esse controle é dela. É isso aí. Ninguém está dentro dela para sentir se ela está com fome, né? Para sentir isso que está acontecendo ali. Se tem fome, se não tem fome, se tem um enjoo, se tem até uma questão mesmo de algum sentimento ali que esteja sendo elaborado e que naquele momento a comida não vai ser a melhor coisa. Sabe? E aí, quanto isso tem me trazido, até voltando no curso, nos momentos que nós tivemos assim de reflexão, tem me trazido muito para esse lugar. Nossa, olha como é que é a vida, né? Olha eu aqui, que sempre tive uma alimentação, sempre tive muito prazer em comer e tal. Estou eu aqui nesse momento, aí vem a culpa da questão da alimentação dos bebês, se está tudo bem, eu estou conseguindo fazer as substituições necessárias e tal, mas o prazer pela comida não tem sido o mesmo e está tudo bem também. Daqui a pouco vai ser prazeroso novamente, é uma fase, mas me fez refletir muito sobre o nosso papel. Eu acho que essa reflexão de quem somos nós, né? Qual é o meu papel enquanto educador, qual é o meu papel enquanto cidadã, enquanto membro de uma família, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto madrasta, enquanto vizinha, amiga, enfim. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso entrar na vida do outro e até onde eu tenho que parar? Até onde eu posso ir e posso ficar nesse lugar da observação e nem sempre da intervenção, porque às vezes não é o que você vai falar, às vezes a sua demonstração, o seu sentimento para o outro diz muito mais do que qualquer fala, do que determinadas ações. Então, assim, isso tem me trazido para um lugar de reflexão e isso tem sido muito bom. Fora a felicidade estampada no rosto de tá gerando vidas. Estava te ouvindo falar no início aí da vida intrauterina, né? Dessa importância. E aí você até falou do próprio alimento, né? Ainda tem um alimento ali através de um cordão, né, que está chegando, nem a respiração própria esses seres têm ainda, mas o quanto eles já estão aqui com a gente, já estão presentes, né? Estão
sendo vistos, vendo e sendo vistos e participando de tudo. Então, eu queria Numa deixar... comunhão incrível contigo, sentindo tudo que você está sentindo, emocional, né? E Sim, tenho certeza que, de forma geral, está sendo passado muito mais do que a genética biológica, né? sim, sim, sim. E tem uns sentimentos, assim, tem umas situações que eu tenho vivido que eu penso assim, meu Deus, como a natureza é importante, é encantadora, sabe? É o meu marido chegar do trabalho e falar comigo e eles começarem a se movimentar na barriga, como quem diz: Ó, tô ligado, tô ouvindo essa voz aí, hein? Tô sabendo o que está acontecendo aí do lado de fora. Ou então da irmã querer ouvir os batimentos do coração, que a gente tem aquele aparelhinho para ficar ouvindo em casa, e ela conseguir ouvir de um, da irmã, e o irmão ficar se escondendo, fica para um lado e para o outro. E aí, quando eu coloco o aparelho, eu escuto em 2 segundos. Aí ela fica ali tentando vários minutos e ele fica mudando de lugar. Ela tem dificuldade para encontrar. Gente, Que como é barato. possível isso, né? Aí ela fala assim: tá vendo? Ele já está implicando comigo. Muito bom. É vida, né? É vida que pulsa, né? É isso aí. Dos dois lados. E nós somos isso aí, né? Natureza, vida, essa é a relação onde a gente aprende, né? Sim. Exatamente. Poxa, Isa, só tenho te agradecer, te Obrigada. desejar tudo de melhor. Obrigada, obrigada. Eu que Quando a Isa agradeço. falou da gravidez, acho que agora vocês notaram que são gêmeos, né, gente? É dupla, né? É uma duplinha dinâmica. Uma Então, duplinha, Maria Alice e Gabriel José, estão aqui. olha, já foi dado aí o nome. Então, Isa, minha gratidão. Eu vou só ler aqui, ó, porque, ó, tá aqui, ó, a Patrícia Pacheco comentou, ó, muito bacana essa conversa, a potência da cultura popular como lugar de fala e escuta, sem a centralidade de uma hierarquia posta. É o lugar da tradição enquanto transformação na dinâmica da vida. Bonito, Patrícia, é Nossa, isso que mesmo. bonito. Isso mesmo. Muito bonito. Então, Isa, espero que você curta demais esse momento, realmente, junto com seus bebês e com o maridão Obrigada. de família. E a gente vai se falando, viu? Meu Tá bom. agradecimento aí por toda a sabedoria que você compartilhou comigo. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Um beijo para vocês. Beijão. Beijinho. É incrível a fala da Isa, né? Traz muitas coisas que a gente, de fato, investiga nessa nossa metodologia, né? E eu convido vocês a virem conhecer aqui a Casa do Saber Popular, a gente estreitar mais o relacionamento. E eu tenho certeza que tem outros profissionais, assim como a Isa, incríveis aí também, que almejam esse mesmo propósito que nós aqui na Casa do Saber Popular.